No sábado, com suporte da imprensa americana e ignorando todas as contestações judiciais que ainda estão pendentes, Joe Biden se intitulou o 46º presidente dos Estados Unidos. Em seus discursos recentes, Biden tem falado em união do país e em diálogo com os republicanos que não votaram nele. Na verdade, seu foco será desfazer o que Trump fez. Áreas como política externa, mudança climática e principalmente o combate à pandemia de coronavírus devem concentrar a atenção do novo presidente no início do mandato. O objetivo do democrata é estabelecer desde o início um contraste com Trump. Os jornais The New York Times e The Wall Street Journal afirmam, por exemplo, que o democrata pode anunciar, logo em seu primeiro dia, o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Ele também deve anunciar que os Estados Unidos desistiram de deixar a Organização Mundial da Saúde e cancelar a proibição de vistos para moradores de 7 países de maioria muçulmana. Nesta segunda-feira, Biden fez um apelo para que os americanos usem máscaras. Durante o pronunciamento, Biden declarou que a decisão de utilizar o equipamento não é um gesto político. A coisa mais eficaz que podemos fazer para impedir a disseminação da Covid é usar uma máscara. Por favor, eu imploro, use uma máscara. Faça isso por você mesmo, por seu vizinho. Uma máscara não é uma declaração política, mas uma maneira de começar a unir o país. A equipe de transição democrata já anunciou a criação de um conselho consultivo que será responsável por traçar medidas de combate à Covid-19. Entre os integrantes do grupo está uma brasileira, a cientista Luciana Boril, pesquisadora sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Nesta segunda, Biden voltou a dizer que vai seguir a ciência e que uma eventual vacina contra o novo coronavírus será distribuída gratuitamente. Não vou poupar esforços para acabar com a pandemia assim que tomar posse em 20 de janeiro. Para levar nossos filhos de volta à escola com segurança, fazer nossos negócios crescerem e nossa economia funcionar a todo vapor novamente e para conseguir uma vacina aprovada o mais rápido possível para o maior número de americanos possível, livre de cobranças. Dirigindo-se aos americanos, Biden disse que não importa em quem você votou e que a eleição acabou. Eu serei o presidente de todos os americanos. A eleição acabou. É hora de colocar de lado o partidarismo e a retórica que nos faz demonizar um ao outro. Se confirmada a vitória, Biden assumirá a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2021. Começo com você, Fiuza. Sua avaliação aí sobre essas primeiras movimentações de Joe Biden. Está acontecendo um vexame, né, Vitor? Está acontecendo um vexame nos Estados Unidos da América e no mundo todo, né? É o primeiro presidente de mentira da história. Ele está dizendo que será o presidente de todos os americanos, mas ele não sabe se ele será. A não ser que eles tenham decretado um golpe de Estado, né? Junto com a maior parte da imprensa. Eu acho que quase toda a imprensa, né? A eleição não foi concluída. Isso não é assim, é péssimo, né? A gente ter que tratar desse tipo de perversão do noticiário, mas o fato é esse. A gente vai trazer aqui números de uma enquete que nós fizemos no nosso canal. A pergunta foi a seguinte: na sua opinião, houve fraude na eleição nos Estados Unidos? Foram 289 mil votos e aí os resultados são os seguintes: 81% dos que votaram dizem que sim, houve fraude, 9% que não houve fraude e 10% dizem que não sabem. A gente agradece muito a todos que participaram, que votaram na nossa enquete. Fiuza. Não tem dúvida de que há um mar de suspeitas de fraude. A gente não pode afirmar que a fraude aconteceu porque está justamente em averiguação, né, Vitor? Está justamente em investigação. Mas esse processo está aberto. Não há um presidente eleito nos Estados Unidos da América. O presidente eleito é quando o resultado é certificado. Não há certificação de um resultado, né? Ao contrário, existem demandas por conta da campanha aparentemente derrotada, né, pela primeira contagem, e já há, a partir dessas demandas, um festival de indícios. A verdade é essa, um festival de indícios, e as investigações estão abertas. Portanto, a consagração do resultado vai se dar quando essa investigação for concluída. Não existe um presidente eleito nos Estados Unidos da América.
Pode ser, a gente fica com a sensação de que existe por conta de um fenômeno gravíssimo que está se passando, que partiu, eu acho que de grandes personalidades, e eu destaco a que mais me chamou a atenção e que apareceu na primeira hora, que foi o ex-presidente Barack Obama, declarando que Biden era o novo presidente dos Estados Unidos, no meio do processo. Barack Obama fez essa declaração, Vitor, quando o resultado estava dado em projeções. Em projeções. Você não é nem você dizer, não, terminou de contar, o resultado foi esse, e agora vai haver recontagem, como está havendo já, agora vai haver demandas judiciais. Não. O Barack Obama decretou no grito que Joe Biden era o novo presidente dos Estados Unidos com projeções. Eu não tenho nenhum prazer de dizer isso aqui, eu digo isso com imensa preocupação, né? Um gesto ao arrepio da democracia. E ele foi seguido, o Barack Obama, por essa imprensa, que pena dizer isso, né? Mas a imensa maioria da grande imprensa americana, e não só americana, que hoje presta vassalagem a Barack Obama e ao que ele representa, que a gente não sabe bem o que é, mas democracia não é. Democracia não é. Na democracia, você precisa cumprir os ritos. Na democracia, você precisa cumprir a lei. A lei está sendo atropelada por todos que declaram que Joe Biden é o presidente eleito dos Estados Unidos da América. Ele não é o presidente, ele pode vir a ser. Então nós temos, quer dizer, comentando um pouco o que é essa nossa enquete, evidentemente que eu acho que tem pessoas que são aí mais desconfiadas e podem cair mais em teorias conspiratórias, mas não é isso que está acontecendo nesse momento. Nesse momento está havendo uma torrente de informações sobre indícios de fraudes em diversos estados. Aquela virada do Biden, a virada meio sobrenatural do Biden que aconteceu, nós vimos vários analistas dizendo não, o Trump está na frente, é o mais provável e tal. E de repente, não mais que de repente, há uma virada brutal. Vários estados virando para Joe Biden. E aí sobrevém uma série de averiguações. Eu não vou aqui cansar a beleza do nosso telespectador, porque ele está atento e está assistindo isso. Por quem não se recusou, por quem não desistiu de apurar os fatos e a verdade dos fatos. Mas a gente sabe, por exemplo, que no Michigan você tem a presença de software que trocou votos de Trump para Biden, aos milhares. Esse mesmo software usado em quase 50 condados do estado do Michigan. Isso, Vitor, é o tipo de indício que está já lavrado como demanda judicial. Isso vai ser apurado, isso vai ser investigado. Ou nós desistimos da civilização? Ou vale quem gritar mais alto? É isso que está valendo? Se não é isso, então isso está em investigação. A proporção de projeção do desvio do resultado é grande, né, diante disso, e nós temos mais uma floresta de problemas, né? Quer dizer, nós temos, por exemplo, o estado da Pensilvânia, que é um antro de suspeitas. Né? No estado da Pensilvânia, nós tivemos mais de 20 mil mortos votando. E ali também se deu uma dianteira do Biden a partir disso. Nós temos no estado da Pensilvânia testemunho sob juramento de que eles chamam de backdate, que é mudança de cédulas que chegaram depois, o que é ilegal reconhecer depois do dia 3 de novembro. Cédulas refeitas para o dia 3 de novembro. Isto é um testemunho sob juramento. A vida dessa pessoa acabou se ela estiver dando falso testemunho. E por aí vai, você tem em Nevada, testemunho também sob juramento. Falsas certificações de cédulas.
Bom, Vitor, nós temos uma eleição atípica, esse lockdown, vou falar sobre as máscaras do Biden, né? Eles gostam de máscaras, né? Só que muitas estão caindo agora. Então, o lockdown forçou uma eleição atípica, forçou uma eleição com o uso do correio, com uma floresta de indícios de fraude, e isso vai ter que ser apurado. Diferença entre outros, por exemplo, o processo que ficou estacionado do Bush, W. Bush com Al Gore, né, em 2000. Levou cerca de 40 dias e o resultado foi dado para o Bush. Em outros casos, só é reconhecido, de fato, de boa fé, o presidente com o reconhecimento do derrotado. O Donald Trump não reconheceu porque ele está diante de um mar de fraudes, de suspeitas, de indícios muito fortes de fraude. Isso que a gente está falando não é dizer assim, não, então, poxa, não quer perder, não sabe perder, de forma alguma. Né? Foi um processo atípico, sem precedentes na história dos Estados Unidos. A questão dos votos pelo correio era perigosa e se revelou, no mínimo, para ser bonzinho, muito imperfeita, né? Com muitos problemas. Tivemos, por exemplo, observadores oficiais impedidos de olhar a tabulação. Isso também aconteceu, isso também é objeto de questionamento judicial. O FBI já está investigando. Então, diante de uma eleição como essa, imunda, uma eleição imunda, como é que a gente consagra no grito o presidente eleito dos Estados Unidos? E eu fico vendo aí, né, no noticiário, Biden anuncia, Biden diz que vai fazer, que promete. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu pergunto a quem está preocupado aí com o negócio de fake news, o que é verdade, o que não é verdade. É correto você falar de um presidente eleito que não tem certificação, não tem reconhecimento, está sub júdice? O que é isso? Então é uma decisão agora de ultrapassar, de sobrevoar a lei e de declarar o que seria. Aí a gente vê, né, os que não podiam votar se aglomerando para comemorar uma vitória numa boa. Ninguém fala, ninguém questiona, né? Bom, voltamos a falar sobre as eleições presidenciais norte-americanas e mais cedo você tinha prometido falar pra gente, Ana, sobre uma possibilidade de empate no colégio eleitoral, é isso? Em 269 a 269? Como seria isso? Conta pra gente, Ana. Vitor, tem algumas frentes legais aqui, algumas coisas já estão acontecendo, né? Trump está aí com vários advogados em várias frentes, né, pelo país. Alguns estados com uma maior importância, na Georgia, Arizona e Wisconsin, se por acaso recontar ou conseguir provar fraudes e, enfim, ali esses estados reverterem o resultado atual, né, que as contagens também não estão fechadas nesses estados, Trump não precisaria levar nem a Pensilvânia. Se ele vira em Georgia, Arizona e Wisconsin, ele chega a 269 e Joe Biden também fica com 269. Nesse caso, Vitor, o desempate acontece da seguinte maneira. Volta para o número de representantes no Congresso, e aí é um pouquinho complicado, mas no final vocês vão entender. Volta para o Congresso o número de deputados na Câmara, e aí cada estado, na sua maioria de deputados na Câmara do estado, o estado vota como um só, ou seja, eles voltam para a Câmara e contam quantos deputados democratas da Califórnia existem na Câmara e quantos deputados republicanos. Se a maioria da Califórnia for para os democratas, a Califórnia tem um voto e aí dessa maneira eles contam 50 votos. E atualmente essa divisão aí, quando o estado passa a contar com um voto apenas, dependendo da sua representatividade na Câmara, os republicanos têm 26 votos e os democratas 24.
Então, é um cenário aí que a gente pode também considerar. Lembrando também que dentro dessas frentes todas abertas aí, né, algumas já estão até acontecendo, algumas recontagens já estão acontecendo. Na Geórgia já está acontecendo a recontagem. Em Wisconsin também eles já falaram que vão começar a recontar os votos e que vai demorar mais ou menos 2 semanas, porque é um processo automático aqui quando a diferença de votos entre os candidatos é muito pequena. Então isso acontece automaticamente, a não ser que a diferença passe do mínimo aceitado ali pela Constituição, e aí quem perdeu pode pedir essa recontagem, mas aí tem que ressarcir os cofres do Estado. As batalhas legais, Vitor, estão acontecendo da seguinte maneira: Arizona, 25 mil cédulas foram para recontagem aí para ver se houve alguma irregularidade ou de assinatura, ou se foi alguma cédula em duplicidade, ou se foi de não residentes no Arizona. 25 mil cédulas no Arizona estão aí sendo analisadas, e 65 mil novas cédulas chegaram para a contagem geral. Na Geórgia, existe um número muito grande de cédulas, e esse número não foi divulgado pela campanha do Donald Trump, pelos advogados. Existe um número muito grande de pessoas acima de 105 anos de idade que votaram. Eles só falaram que o número é muito grande de pessoas acima de 105 anos de idade que votaram. E o Wisconsin, como eu comentei, eles já estão aí no processo de recontagem. As informações de todas essas frentes aí legais é do Dick Morris, que foi conselheiro do Bill Clinton, né, na Casa Branca. Bill Clinton trouxe Dick Morris aí também desde quando o Bill Clinton era governador do Arkansas. E outro ponto importante também, Vitor, é que 450 mil cédulas aí em 6 estados, elas só têm o nome do Joe Biden marcado. Lembrando que eu comentei aqui semana passada, uma cédula eleitoral aqui, ela tem várias proposições, são 4 folhas, você vota para diretor do Departamento de Água do seu condado, para proposições de leis, enfim, deputado, senador. E 450 mil cédulas espalhadas em 6 estados, nenhuma dessas opções estão marcadas nas cédulas, apenas a opção Joe Biden. Então, isso aí também está sendo investigado. Essas são as frentes legais aí que a gente vai ter que ficar de olho nos próximos dias.